Olá a todos e a todas. Hoje eu gostaria de convidá-los e convidá-las para uma conversa que vai dar continuidade a um tema já iniciado num outro vídeo, inclusive eu vou deixar o link para vocês, e que segue a inspiração do Catecismo da Igreja Católica. Por isso o meu convite é para falarmos sobre a oração cristã. Vamos lá? Sequência ao nosso tema sobre a oração cristã, eu vou em primeiro lugar retomar o que o Catecismo da Igreja Católica, no número 2558, define como oração, citando Santa Teresinha do Menino Jesus. E o Catecismo diz assim: o que é a oração? Para mim, a oração é um impulso do coração e um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Pois bem, então, para o catecismo e para a tradição espiritual da Igreja, a oração é esse diálogo com Deus, é essa relação de amizade com Deus. E nós poderíamos nos perguntar, como esse diálogo acontece? Quais expressões, quais características esse diálogo possui? E é o próprio Catecismo que vai nos ajudar, a partir do número 2626, a falar sobre as formas da oração. Então, como que essa oração se manifesta, como que essa oração se expressa. Então, a partir do número 2626, no Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ler e falar sobre as formas de oração. A primeira forma de oração, ou melhor, as primeiras duas formas de oração que o Catecismo nos apresenta, vai do número 2626 até o número 2628 e vai falar sobre a bênção e a adoração. O que é a bênção? O que a bênção exprime? A bênção é quando nós voltamos o nosso coração para Deus e pedimos que Ele nos bendiga, que Ele nos abençoe. E nesse pedido, nós vemos refletido o movimento de fundo da oração, que é justamente esse encontro de Deus com o ser humano, com o coração que reza. Então, na oração da bênção, nós pedimos que Deus nos abençoe, que Deus nos bendiga, mas também nós pedimos que Deus abençoe os dons que nós temos. E podemos dizer que a oração da bênção, o pedido da bênção, possui dois movimentos. Um movimento que sobe, o nosso pedido que sobe a Deus e pede que Ele nos abençoe, e o movimento de descida. Deus que se digna, Deus que se inclina para abençoar o ser humano e abençoar quem a Ele se dirige. Então, esse é primeira expressão da oração, a oração da bênção. Depois, nós temos, no número 2628, a expressão da oração como adoração. E o que significa isso? Não é uma adoração de medo, de pavor, sabe, aquela coisa assim temerosa que faz com que eu me esconda. Mas a oração de adoração é eu me reconhecer diante de Deus como criatura. É eu diante de Deus reconhecer a minha pequenez, mas não uma pequenez que anula, mas uma pequenez que faz com que eu recobre a confiança sempre maior em Deus. Então, essas duas são as primeiras expressões de oração que o Catecismo nos apresenta. A oração da bênção, enquanto esse
inclinar-se para Deus e pedir que Ele nos abençoe, e a oração de adoração, aquela admiração respeitosa, aquela maravilha quase que assombrosa, podemos assim dizer, que é o nosso reconhecimento de criatura diante daquele ao qual devemos tudo. Essas são as duas primeiras. Vamos em frente. A expressão da oração seguinte que o catecismo nos apresenta é nos números 2629 a 2633 e vai falar sobre a súplica. E o catecismo nos diz que pela oração da súplica, ou melhor, que a oração da súplica é um pedido, aquele pedido insistente, aquele pedido confiante que exprime a consciência de nossa relação com Deus. E qual relação é essa? A relação de criatura, como nós dizíamos anteriormente, a relação de criatura que se volta para o seu Criador, que se volta para Deus, reconhece a sua pequenez, reconhece a sua fragilidade e suplica que Ele o ajude. Enquanto eu lia isso, me vinha à mente o exemplo da criança pequena, que olha para o pai e para a mãe com toda a confiança, na certeza de que ele não precisa se preocupar ainda com tantas coisas, ou de onde vem as coisas. O pai e a mãe irá suprir o que ele necessita no momento. Então, a oração de súplica é esse pedido confiante, é esse voltar-se filial para Deus, que está disposto a nos acolher e a nos escutar. Então, que nós possamos, por meio da oração da súplica, resgatar a nossa relação filial com Deus. Vamos para a próxima? Próxima expressão da oração que o catecismo nos apresenta, a partir do número 2634, é a oração de intercessão. A oração de intercessão está ligada à oração de súplica, porque é uma oração de pedido. Só que esse pedido, o personagem central é o outro. O outro em que sentido? É quando eu rezo por alguém que me pede oração. Quando eu rezo pela minha família, pelos meus amigos, por tantas intenções que possamos colocar. Então, na oração de súplica, que nós falávamos anteriormente, eu volto o pedido para a minha pessoa, para as minhas necessidades. Na oração de intercessão, eu me volto para o outro, para o meu irmão, para a minha irmã. E você talvez poderia dizer, mas Débora, eu posso rezar pelos outros? Claro que nós podemos rezar pelos outros. E o rezar pelo outro, o rezar pelas necessidades e pelas intenções dos nossos irmãos e das nossas irmãs, também faz parte do compromisso cristão. É tirar o eu do centro um pouco e olhar para o lado, para quem precisa também. E nós podemos dizer que o rezar pelo outro, o interceder pelo outro é uma maneira também de partilha. É uma forma de unirmos as nossas orações, unirmos as nossas vozes em prol de uma mesma intenção. Então, na oração de intercessão, eu me uno a Cristo, eu me volto para Deus e pela moção do Espírito Santo, eu peço por aqueles que mais necessitam. Volto a dizer, eu tiro o meu eu do centro para ampliar o meu olhar e para rezar por todos. Não porque eu seja melhor, não porque eu seja mais santa,
mas porque eu me reconheço filha de Deus. E como filha, eu quero pedir pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Então, na oração de intercessão, o centro é também a vivência do amor fraterno. É o não preocupar-se com o próprio umbigo. É o não ficar ensimesmado nos seus problemas. E eu brinco dizendo que não é um cristianismo umbigocêntrico. Quer dizer, é um cristianismo que se expande. É um cristianismo que se abre e olha para o outro. Vamos para a próxima? As duas últimas formas de oração que o catecismo apresenta, a partir do número 2637, tem a ver com uma dimensão que por vezes anda um pouquinho esquecida também na nossa relação com Deus, que é a gratidão. E por que eu falo isso? Porque as duas formas de oração que o catecismo nos apresenta a partir do número 2637 é a oração de ação de graças e a oração de louvor. A oração de louvor e a oração de ação de graças. E o que significa essas duas orações? Acredito que nem se precisa gastar tanta saliva, podemos assim dizer. A oração de louvor e a oração de ação de graças é a atitude que brota de um coração agradecido. De um coração que se reconhece devedor, podemos assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, de um coração que se reconhece objeto de um amor imensurável de Deus. Só quem tem um coração agradecido, só quem tem um olhar sensível, pode reconhecer a grandeza de Deus e agradecer. Agradecer antes mesmo de que a graça aconteça. Ou às vezes a gente pensa assim, agora eu vou fazer uma oração de súplica ou de intercessão, eu peço, e tem que acontecer exatamente aquilo que eu pedi. Mas na verdade, a gente precisa descobrir a maneira certa de ler a ação de Deus na nossa vida. Porque às vezes pode acontecer da gente rezar pedindo algo que naquele momento não é o que de fato nós precisamos. E Deus nos dá um não. Mas nós precisamos descobrir o sim de Deus, mesmo quando Ele nos diz não. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos a oração de bênção e de adoração, nós temos a oração de súplica, nós temos a oração de intercessão, nós temos a oração de ação de graças e de louvor. São momentos que preenchem a nossa vida. Tem dias que na tua oração vai ser fácil agradecer. Tem dias que na tua oração vai ser mais natural, quase que o choro, ou aquele silêncio, sabe, carregado de dor, carregado de dificuldade. E vai ter momentos onde você vai explodir de alegria. Isso nos mostra o quê? Que a oração faz parte de todos os momentos da nossa vida. É um marco que se estende e engloba tudo. Eu não rezo só quando eu preciso. Eu não rezo só quando eu estou bem. Eu não rezo só quando é fácil dizer obrigada. Eu rezo e peço que o Senhor me ensine a rezar cada vez mais e sempre mais. Um abraço a vocês e que nós possamos, meditando sobre a oração cristã no Catecismo da Igreja Católica, abrir cada vez mais o nosso coração e a nossa vida para esse exercício tão belo que é o conversar e o dialogar com Deus. Um abraço a todos. Fiquemos em paz e na paz.